cima tenho a Taió, boneca oficial deste livro maravilhoso, o Black Power de Taió, feita pela bonequeira oficial do livro e que faz a Taió, então, é a artesã Luciene Campos. Sou coordenadora pedagógica, meu nome é Viviane Vieira, coordenadora da EMEI Cruz e Souza, e estou felicíssima e muito honrada de estar aqui nessa conversa com vocês, com a nossa querida Kilsan de Oliveira, que eu poderia apresentar de muitas formas, porque ela é uma multiartista, doutora pela Faculdade de Educação da USP, escritora, contadora de histórias, bailarina, mas eu vou falar de um viés que hoje, especialmente, acho que nos afeta muito. É uma mulher de luta, acima de tudo. Quem acompanha as redes de Kilsan viu, por exemplo, que nos últimos dias ela esteve fervorosamente nas ruas, defendendo um projeto no município de São Bernardo do Campo, nosso vizinho. Eu, por exemplo, moro em Diadema, então, que nos cerca. E ontem, muitas e muitos de nós, talvez, estivemos nas ruas também. Então, para marcar aqui, hoje a gente está aqui nesse momento tão importante de formação, para falar de literatura e que a gente continue em luta, sempre tendo a Kilsan aí como nossa inspiradora também, e que nos fóruns adequados a gente permanece unidas e unidos para essa finalidade. Agradeço também a presença do Oswaldo Faustino, que esteve conosco na terça-feira, está aqui também. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Passo a palavra, então, aqui ao Sam, para ela fazer a sua audiodescrição e trazer o seu salve. Boa tarde, um prazer gigantesco estar com vocês aqui, sempre uma emoção gigante. Quando eu vi Oswaldo Faustino, meu coração disparou aqui. Oswaldo, saudade imensa, saudade grande demais de você, demais de te abraçar, da gente conversar, da gente estar juntos. E, enfim, para quem não sabe, o Oswaldo é o homenageado do meu próximo Pitã Atunda, um evento que a gente organiza de afronarração de histórias, que acontece normalmente em parceria com o Museu Afro, no Ibirapuera, e que nós vamos fazer online de alguma forma, né? No máximo, início do ano que vem, a gente vai estar colocando esse bloco na rua. E o Oswaldo é o nosso homenageado desse ano, e a madrinha é a Miriam Alves, porque aí ela será a próxima homenageada no ano seguinte, e aí sobe uma madrinha ou um padrinho, e assim a gente vai. Então, o Oswaldo é esse grande parceiro, companheiro, amigo, grande escritor, jornalista, ativista, enfim, e que atua em várias frentes, inclusive na militância literária, e que está sempre junto, e enfim. É uma emoção muito grande ver você aqui, Oswaldo, depois de tanto tempo que a gente, enfim, né? A gente corre tanto, né? E a gente acaba não conseguindo estar juntos nos eventos com a frequência que a gente gostaria de estar prestigiando, estar junto nos encontros. Então, hoje é uma alegria grande estar aqui, tá? Com todas vocês e com todos vocês. Eu sou uma mulher negra, pele retinta. Eu estou hoje usando uma coroa na cabeça, uma coroa amarela, escrito Taió, que é uma personagem que eu tenho, e é do livro novo que está saindo agora, cujo lançamento oficial será no dia 20, e no livro vem uma coroa. Então, eu estou saindo em divulgação, estou usando a coroa da Taió direto, né? Por aí. Enfim, estou com uma parede atrás de mim, uma cor creme, amarelada, por aí. E é isso, gente. Bom dia, boa tarde, vamos conversar. Eu vou pedir para as meninas projetarem o primeiro slide. A gente preparou uma apresentação muito curta e cada slide é um disparador de uma provocação, para essa conversa com a Kilsan. E o primeiro
ele traz um trechinho que a gente tirou do portal de SME, e que fala desse momento que a gente está muito feliz, né? Embora eu seja da educação infantil, por estar nessa rede, fico muito feliz da QSAM ser assessora do projeto da AEL. A primeira vez, eu não sei se eu já te disse isso, mas a primeira vez que eu te vi ainda à distância foi em 2019, no Piatã Tunda, lá na Marquise do Museu Afro, onde, inclusive, crianças da AEL, de uma EMF, faziam uma homenagem a você, com uma encenação do Black Power de Taió, né? E aí, queria começar perguntando para você o que é essa assessoria, porque a gente tem hoje aqui presente, inclusive, né, pessoas do SEI, da EMEI, do SEI Parceiro, que não necessariamente conhecem esse projeto e talvez não saibam que você está aqui nessa assessoria. Então, conta para a gente sobre esse momento que a gente já está assim, super feliz de estar vivendo. É um prazer imenso falar sobre isso e agradecendo já a Samir Suelizinha, né, a grande idealizadora da AEL, da Academia Estudantil de Letras. Recebi o convite de Samir e de Suelizinha, enfim, uma proposta encantadora de estar junto num processo de formação de longa duração, porque eu não acredito nos processos curtos, não mais. Nós já passamos do tempo, do século, inclusive, de ficar sempre na sensibilização de profissionais da educação para o trato das questões étnico-raciais. Passamos desse tempo, faz tempo, né? Enfim, não dá mais. Então, eu tenho recusado qualquer tipo de assessoria que me façam propostas de 8 horas, 12 horas de ação para um trabalho com uma rede. É algo que não tem cabimento e eu acho que não estou mais para achar ou acreditar que esses trabalhos de curta duração terão o efeito necessário numa rede, enfim, na vida das pessoas. Não acredito mais nisso. E quando o Samir fez a proposta e trouxe a possibilidade de um processo de formação de longa duração, que no caso são 2 anos, aí foi o meu encanto, porque neste processo eu acredito. E foi uma surpresa e uma alegria muito grande. Eu não aceitei de primeiro momento, eu recusei, né, o convite, sem detalhes de horas, enfim, mas eu recusei no primeiro momento, com medo da minha agenda, porque eu sabia que esse ano eu tinha previsto 11 lançamentos de livros, e eu, no processo, alguns em processos de escrita, que seria muito complicado para mim, e num processo de curta duração de formação com a rede. E quando houve essa proposta de tempo de 2 anos, aí para mim foi muito interessante em pensar nesse tempo mais largo para a gente tratar e, de fato, aprofundar nas questões focadas na literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, que é a Aline Beijo, que foi uma outra surpresa, porque é um campo da literatura negra que eu tenho trabalhado e a partir dos textos e dos livros que eu tenho lançado e dos textos que eu tenho escrito ao longo dos anos, mesmo sem ter publicado. Eu acredito que tem uma característica muito específica esses textos, né? E nós vamos falar ao longo disso nas próximas telas, enfim. Mas essa formação focada em trabalhar o aspecto literário, em que eu acredito, foi para mim uma outra ferramenta de sedução, de pensar em compartilhar uma forma muito emocional, mas também muito lógica, de encarar o racismo estrutural no país a partir da literatura
e de uma literatura que tem uma característica de enfrentamento das questões étnico-raciais, de apresentar esse enfrentamento às crianças, de forma geral, através desses textos, porque eu acredito que as crianças precisam e devem ser preparadas para o combate ao racismo. E eu parto desse pressuposto por conta da minha experiência com a minha mãe. A minha mãe foi uma mulher que, desde que eu era muito pequenininha, ela falava de racismo. Eu fui para a escola com 2 anos e meio. Com 4 anos, eu me lembro muito bem dela falando: alguém fez racismo com você? Eu falava, oi? E ela explicava o que era. Mãe, o que é esse racismo tanto que você fala? Alguém xingou você pela sua cor? Então, ela fazia esse questionamento para mim. E não, eu fui conhecer o racismo aos 6 anos de idade, né? Mas não por falta de preparo teórico da minha mãe. Mas na prática, quando a prática vem e atinge diretamente o nosso corpo, a coisa é diferente. E a minha mãe, ela sempre veio trabalhando dessa forma explícita o racismo que estava estruturado no país e o que nós, negros e negras, podíamos esperar desse território brasileiro e das pessoas que aqui estavam. E ela me preparava, quando eu lembro disso, foi um preparo que era um preparo dentro de uma rigidez tão grande, e que por muito tempo eu achei que minha mãe, eu tinha em mim que minha mãe era uma pessoa dura, severa, maldosa, porque me obrigava a ir para a escola quando eu cheguei no dia anterior chorando, porque mais uma vez eu havia sofrido racismo, sem que professoras, diretoras da escola ou das escolas por onde passei tomassem providências em relação a isso. E quando ela obrigava, você vai, eu não vou, eu tô com medo, eu não vou, tô com dor de barriga, eu não vou vomitar, porque eu tinha todas essas reações no corpo. Ela chegava a pegar a cinta na mão e dizia, você vai, eu não tô criando filha covarde. Era assim que minha mãe dizia. E conforme eu fui crescendo, cheguei no MNU, jovenzinha, na adolescência, enfim, fui amadurecendo. Lá para os meus 27, 28 anos, eu comecei a entender, de fato, esse outro lado que minha mãe impunha diante de mim, de minha irmã, de uma forma tão dura e tão severa, nos obrigando a enfrentar o racismo de várias formas, processando escolas, processando professores, quando diretorias de ensino nem estavam aí com essa questão na década de 70, e ela fazia um auê, um tumulto, que naquele momento me dava vergonha da minha mãe, porque tudo ela implicava, tudo era um motivo para ela estar na escola ou na diretoria de ensino, mas que ao longo da vida, né, e a partir do momento de estar inserida no movimento negro, de entender todas essas questões na adolescência, eu fui entendendo os posicionamentos da minha mãe e achando necessários. Crianças negras não podem estar despreparadas no Brasil, porque crianças negras despreparadas têm resultado em jovens e adultas negras despreparadas, ao ponto da experiência que tive de 2016 a 2019, quando assumi o cargo de professora na Universidade Federal do Espírito Santo, as inúmeras turmas que eu tive contato em cada semestre desses anos que eu fiquei ali, era um número grande de estudantes negros e negras afirmando que tinham acabado de descobrir que eram negros e negras. O racismo não é lugar para pessoas despreparadas, porque o racismo mata. Nesse sentido, a Aline Beijo vem com o intuito de curar. Só as crianças negras? Não.
vem no intuito de curar a todas as pessoas, entendendo que se a supremacia branca ensina as crianças brancas a serem racistas, é preciso, de uma forma contra-hegemônica, mostrar que esses ensinamentos são perversos, são bárbaros, são errados e têm provocado a barbárie que nós temos vivido no país. Então, uma formação para uma rede municipal de educação de 2 anos como assessoria, como assessora, trabalhando especificamente a Aline Beijo, é algo fundamental e que me emocionou e me emociona profundamente, porque é um espaço real para compartilhar as violências e as consequências das violências racistas nas vidas infantis e a oportunidade de estar falando com agentes da educação, quem pode, quem tem o poder nas mãos de fazer a transformação no campo educativo. Então, é esse tempo que nós vamos ficar em parceria, 2 anos. Agradeço profundamente Samira, agradeço profundamente Suelizinha, agradeço profundamente Elaine, que sempre me acompanharam nessa luta, e eu sempre muito perto das EMEFs, onde sou, enfim, madrinha, patrona, matrona, enfim, das academias, e a mais próxima que eu atuei online por anos, e que foram, né, conseguimos levar esse grupo da AEL para o Parque do Ibirapuera, no evento Pitã Atunda, é o pessoal da Escola Francisco Rebolo, e aqui eu deixo meu abraço, saudações pelo trabalho maravilhoso e pela parceria que vocês estabeleceram comigo ao longo desses anos, e estamos juntas com esse movimento. Sai criança, sai jovem, entra jovem, sai jovem de São Paulo porque está saindo da EL porque estão indo, está indo embora, a família está indo embora para a Bahia, enfim, e a gente acompanhando esses processos todos, para mim é algo de muita emoção. Acho que falei, né, Vivi? Até demais, já entrei em outras questões, inclusive. Com certeza. Eu só vou pedir para a Vilma fechar o microfone dela, porque está aberto, para a gente se atentar nisso, porque aí no Teams a qualidade acaba caindo bastante. E Isso. E nesse momento, enquanto a gente está aqui com a apresentação do PowerPoint, se as pessoas conseguirem fechar as câmeras, a qualidade também fica melhor, porque aí a gente está vendo aqui um pouco travada, mas é por conta disso. Eu não estou conseguindo. Se alguém conseguir fechar o microfone da Vilma, ela está com dificuldade. E aí, fechou, Vilma, obrigada. E aí, vou trazer, né? Mas antes quero dizer, né? Esse curso que a KIU fez, a gente estava comentando quando a gente entrou, que abriram as inscrições para a EL, né? Para quem é do ensino fundamental, para quem está ligado à EL. As inscrições acabaram em menos de 5 minutos, o que nos deixa muito felizes, porque as pessoas estão se movimentando nesse terreno, e que a gente, né, Jaqueline, vai pedir lá para a SME que a KIU venha não só para a EL, mas para a infância, para o fundamental como um todo, que precisa. E aí, esse segundo slide aqui, eu tirei essa ilustração desse livro aqui, né, o Black Power de Akin, com as ilustrações do Rodrigo Andrade, da KIU, que é um momento que eu acho que traz muito a essência do que é a pedagogia ecoancestral, que a KIU chamava, então, de pedagogia da ancestralidade, e nesse momento de pandemia, ela reformulou, né, e ela vai poder falar um pouco disso para a gente, por que ecoancestral. E aí eu trago dois trechos aqui que eu tirei de um texto, de um artigo da Kyu-san, que a gente vai pôr aqui no chat também, falando
sobre isso. E vou ler os dois, então. Fundamental que é destacarmos nossa relação visceral com a natureza, afinal, nos esquecemos de que somos seres ecológicos. E um outro, considera os conhecimentos ancestrais como elementos-chave. E aqui nessa ilustração, a gente tem esse avô, que está lá carinhando o seu neto, pegou ervas, e trazendo todo o seu conhecimento, que foi passado de geração para geração, fazendo um preparo para cuidar do cabelo desse neto, que está com enormes questões em relação a isso. Então, para mim, essa imagem traduz muito o que é a pedagogia ecoancestral. O que você acha? Você concorda, Kio? Com certeza, porque essa imagem, todo livro que eu faço, eu não escrevo somente a história, por isso eu preciso ter ilustrador e ilustradora parceira. E já no contrato, eu já assino um contrato em que eu tenha total liberdade de acompanhar o processo do ilustrador e da ilustradora, porque isso não é dado, não é fato, e editoras nem gostam disso, né? Então, você manda o texto e você vai receber a ilustração como todo mundo, né? Eles determinam o ilustrador, e eu não faço isso, não faço desse jeito. Porque quando a história chega para mim, ela chega com as cenas, com as imagens, né? Chega como se fosse uma câmera de cinema que pega, assim, da lua, como essa história começa, a lua alta no céu estrelado, é coisa linda de se ver na cidade de Noar. Então, é isso, você consegue ter um plano, né? Lá do alto da lua, o céu, as estrelas, e vai descendo. Então, as minhas histórias, elas são muito assim, com imagens. E eu passo as imagens para os ilustradores e as ilustradoras que eu escolho, e vou trabalhando cena por cena, porque o meu processo de escrita é um processo de mãos dadas com a minha ancestralidade, com a ancestralidade que eu carrego, e é outra coisa que eu preciso dizer, né? Eu nunca escrevo sozinha, eu nunca estou sozinha nos meus processos de escritas, nem no meu mestrado, nem no meu doutorado, nem nos livros, enfim, além de serem histórias com fundos reais, né? Tem a presença dessa ancestralidade mais direta e próxima a mim, é preciso dizer. E, nesse sentido, quando eu penso numa pedagogia ecoancestral, e que eu chamava, até antes da pandemia, pedagogia da ancestralidade, é porque todo o meu trabalho sempre foi pautado em saberes ancestrais. E quando veio a pandemia, né, que a gente que é de tradição de matriz africana, a gente tem uma máxima, a gente nunca fala o nome daquilo que é o terror, daquilo que é o horror, ou que provoca o horror, né? Porque a gente acredita que quando a gente fala, juntando o afefé, que é o ar, com a nossa saliva, dá uma mistura que concretiza, que materializa aquela situação, e a coisa cresce muito mais do que estava antes. Então, a gente cria nomes. Então, por exemplo, um dos nomes do que estamos vivendo ainda hoje é o Pinaúna. E, nesse sentido, quando nós fomos atacados pelo Pinaúna, eu vou dizer o seguinte, né, que reforçou algo que, de várias formas, a gente tem ouvido e falado, esse desrespeito do ser humano com a natureza, como se nós, humanas e humanos, não fizéssemos parte dessa natureza que ela é entendida como exógena, fora da gente. Porque a gente olha e vê arvorinhas, arvorezinhas, plantinhas, matinhos, florzinhas, o rio, e a gente acha que tudo aquilo é a natureza. E se aquilo é a natureza, nós somos o quê? Nós somos os humanos, que têm destruído a natureza, né? Só pode ser. Dentro de uma linha ocidental pode ser entendido dessa forma. Numa linha ancestral, e quando eu falo ancestral, eu não estou dizendo ancestrais de italianos, ancestrais de portugueses e ancestrais de colombianos.
eu não estou falando dessa ancestralidade restrita a uma linha de tempo recente. Eu estou falando nos primórdios da humanidade. África é o berço da humanidade. Quando eu falo ancestral, é esse ancestral, ou são esses ancestrais que são base da criação do planeta Terra e de tudo que, quando deu o Big Bang no universo, enfim, os planetas que sendo criados, planeta Terra no meio dessa história toda, e tudo foi criado. Eu estou falando de africanos nascidos, né, em solo africano, logicamente, como berço da humanidade, os primeiros seres humanos negros a pisarem no planeta Terra. Então, é nesse sentido, e que cientistas africanos, Cheikh Anta Diop, por exemplo, sempre afirmou isso, e ninguém nunca deu ouvidos e nunca acreditou, ninguém fora de África, né? Os povos ocidentais tão recentes na história do planeta Terra e que se acham absolutamente tudo em torno dos conhecimentos e dos saberes. Então, nesse sentido, é sempre pensar, quando a Kim-San fala em ancestral, ela está dizendo de África e africanos, berço da humanidade. Eu estou dizendo como os cientistas ocidentais comprovaram há 13 anos atrás que sim, a África é o berço da humanidade, porque quando rasparam o esqueleto mais antigo encontrado em solo africano, de uma mulher de 1,5 m, rasparam e levantaram a estrutura de DNA daquela mulher. E numa grande experiência no mundo, com pessoas famosas de cada país, foram tirando uma gotinha de sangue. E o que aconteceu? Encontraram a mesma estrutura de DNA daquele esqueleto africano, daquela mulher que é considerada a mãe de todos nós. A mesma estrutura de DNA dela estava presente em todas essas pessoas representantes de cada país. E assim, os cientistas ocidentais, porque a gente já sabia, quem estava na militância, acompanhando outros teóricos africanos, a gente já sabia disso, mas precisa sempre do aval das ciências, né? Dos cientistas. Então, a ciência ocidental comprovou que sim, ela é a Eva, a mãe de todos e todas nós, porque aquela estrutura de DNA foi encontrada em todas as pessoas, independente da parte do planeta em que elas se encontravam. É um projeto genoma que, de repente, cada um pode pesquisar e acessar. Então, somos seres ecológicos, né? Mitologias é uma forma de explicar o mundo, né? Mas os mitos, eles nasceram de algum motivo e de algo muito real, de um determinado lugar. Então, nós temos mitologias africanas, né? Mitos, que trazem várias histórias da criação do planeta Terra, né? Mas essas e das pessoas, dos seres humanos, mas são explicações que sempre nos associam aos elementos da natureza, aos elementos que a gente acha que está fora da gente. Então, somos feitos aqui, assim, aparentemente de carne e osso, mas temos em nossa composição do corpo elementos que nos ligam ao éter, à água, à terra, ao ar, né? Então, é preciso isso. Então, quando eu falo da necessidade de não jogarmos o papel na água de um rio, é porque eu sei que o rio é vivo. E o rio é vivo não só por conta dos peixinhos que moram lá e que são seres vivos. O rio é vivo porque a água é um elemento, uma energia viva. E a água representa para vários povos, várias culturas, um ser vivo, né? Então, quando eu penso em trazer essa pedagogia ecoancestral para a gente, é que não estou querendo substituir
o construtivismo, o socio-interacionismo, nada disso. Vai muito mais numa linha de pensar uma forma de estarmos mais humanizados e valorizando todo o saber, todo o cabedal de informações que a ancestralidade tem nos deixado ao longo dos séculos, a ancestralidade africana, e que a gente, por conta desse racismo estrutural, por conta da supremacia branca, que age de uma forma hegemônica, de uma forma violenta, bárbara, novamente repito aqui, não nos permite ver. Então, se eu pensar que eu sou aquela água do rio, eu sou aquela mata que está pegando fogo, o meu comprometimento com todo esse universo se dará de outra forma, porque eu não estarei me vendo fora do processo como a salvadora do universo, né? A defensora. Eu estarei me vendo como parte daquilo. Eu estou queimando como aquela floresta está. Eu estou coberta de bosta, como aquele rio está, e eu não posso. Por quê? Porque dentro da pedagogia ecoancestral, eu entendo o meu corpo como um templo. O meu corpo é sagrado. Se o meu corpo é sagrado, porque o sagrado está aqui, eu não preciso estar num templo fora de mim. Estarei porque é a minha forma de comungar, de estar junto, de celebrar com as pessoas. Mas eu sei perfeitamente que o sagrado habita esse corpo aqui. Então, é uma mudança de paradigma que a pedagogia ecoancestral traz, de pensar o corpo e as corporeidades. Se o sagrado, se o meu corpo é sagrado e o meu corpo é um templo, e eu uso o conceito corpo-templo, eu, enquanto uma ativista, com os conhecimentos que eu tenho, enquanto corpo preto, que foi criança, que foi adolescente e que é uma mulher adulta que está envelhecendo, nesse corpo preto, e que mesmo tendo cabelos brancos, mesmo sendo uma idosa de quase 60 anos, não recebe o respeito que os cabelos brancos trazem a qualquer pessoa branca. Para nós, os cabelos brancos não afetam o comportamento de ninguém, né? O desrespeito ele vai se dar da infância até a hora de estar dentro de um caixão. E isso a gente precisa saber e falar sobre isso, porque é a violência do racismo que está aí. Então, se o meu corpo é templo, e é um corpo-templo que se entendeu negra, gritaram-me negra, negra, negra. Quem já viu esse poema? Enfim, a gente precisa, então, saber que esse corpo-templo, ele sequer é necessário que ele seja resistência. E aí eu venho com o conceito corpo hífen, templo hífen resistência. O corpo-templo resistência é necessário de ser constituído logo na infância de uma criança preta. Porque é o corpo contra-hegemônico, é um contracorpo na maré dos corpos que seguem uma orientação nas sociedades hegemônicas, né? Uma orientação daquilo que aponta como bonito, como belo, como maravilhoso, que são as pessoas brancas, magras, olhos claros, cabelos lisos ou encaracolados, enfim, compridos, todas essas características que a gente sabe que determina o que é o bonito e o que é o feio, que são conceitos construídos socialmente também, porque quem disse que eu sou feia e quem disse que você é bonito, né? Qual o aval? Quem assinou embaixo? Como que se deu isso? Então, são processos coletivos aí hegemônicos que vão se dando. E então, eu penso na necessidade da construção de um contracorpo afrodescendente. Isso eu trabalho lá na minha dissertação de mestrado em 98. O contracorpo afrodescendente é um corpo necessário de ser formado, porque é esse corpo que vai ser capaz
de lutar contra as violências que estão aí. Portanto, contra o corpo-templo, resistência é isso. O corpo-templo se faz e se quer resistência, porque resistir às barbáries também é sagrado. Nesse sentido, portanto, dentro da ecoancestralidade, da pedagogia ecoancestral, é preparar corpos no sentido de enfrentar as questões do racismo que aparecem no cotidiano escolar, de forma pedagógica, de forma didática, com metodologia e com a intencionalidade para o empoderamento da criança negra, e de outra forma vai provocar o quê? Essa ação vai ter como uma resposta o trabalho com as crianças não negras, da mesma forma que precisam aprender que existem outros tipos de belezas que não a beleza branca, loira, olhos claros. Que o corpo negro também pode receber elogios e pode receber carinhos, como a nossa querida Eliane Cavaleiro, do Silêncio do Lar, que faz parte dessa formação também, né? Enfim, que trouxe essa pesquisa incrível, a vida, a luz, enfim, na USP também, colega de pesquisa na década de 90, e aí a gente precisa dar conta disso. Portanto, a pedagogia ecoancestral, ela é um guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva de possibilidades, a literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, Aline Beijo, é um bracinho, é uma possibilidade daquilo que está abrigado no guarda-chuva da pedagogia ecoancestral. Diga, Vivi. Te ouvir é sempre, né, renovador. Eu vou pedir para as meninas agora passarem para o próximo slide, porque é disso que a gente vai falar agora, da Aline Beijo. E aí, quero agradecer também, a gente está com mais de 110 pessoas, nós temos aqui, então, escolas de SEI, EMEI, EMEFs, as escolas parceiras. Dentre as pessoas, vou destacar aqui a presença da Ana Gilda, da Evaldete, que acompanham, que o Sam, nesse grupo que a gente chama de Lime Beijo. Agradecer a presença também da Irene, que é uma militante, que está sempre conosco também. E aí, falar dessa outra imagem, beijos para elas, que eu trouxe aqui também, Black Power de Akin. Só vou pedir atenção, que eu acho que tem microfone aberto, e aí a gente não se escuta direito. Eu acho que... Isso, obrigada. E aí, os trechos que eu trouxe são desse livro aqui do CUT, Literatura Negro-Brasileira, no qual aqui o bebe nessa fonte para trazer a literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, então voltada para as nossas crianças. E eu vou ler esses dois trechinhos do CUT. Atrelar a literatura negro-brasileira à literatura africana... Espera aí que alguém está pedindo aqui para entrar, e eu não consigo enxergar. Teria um efeito de referendar o não questionamento da realidade brasileira por esta última. A literatura africana não combate o racismo brasileiro. E depois, sem dúvida, os temas derivados do racismo são muito importantes para a literatura negro-brasileira, pois constituem reações internas de forte carga emocional, capazes de dinamizar a linguagem rumo à identidade, no sofrimento e na vontade de mudança. Eu trouxe esses dois trechos para a gente pensar nessa questão que é muito forte. Essa cena é justamente o momento que o Akin se olha no espelho e ele acha que ele é branco, ele se vê por um instante como branco, diante de tantas coisas que ele está sofrendo, e é o momento que ele vai cortar o cabelo dele, ele pega a tesoura. É um momento forte, esse conflito que o CUT diz que é importante a gente discutir, porque senão a gente não avança nesse racismo que é estrutural.
ele está posto, mas como a gente põe isso para crianças tão pequenas, porque todas as crianças têm acesso a essa literatura, que não seja aterrador, e que seja, assim, nesse lugar do encantamento. Como que você faz isso, Kio? Então, né, essa pergunta ela é tão incrível, tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão complexa, né, assustadora da gente pensar esses caminhos, não é? Porque não é simples. Bom, primeiro referendar a CUT, né? CUT, esse livro, Literatura Negro-Brasileira, para mim é uma cartilha. Esse livro é da editora Selo Negro, foi lançado quando a Heloísa Pires estava à frente da Selo Negro, é de 2010, e para mim uma referência, porque CUT, além de ser um grande literato, um poeta, é um militante do movimento negro e um pensador do nosso tempo. E então ele vai diferenciar a literatura afro-brasileira da literatura negra e da literatura negro-brasileira nesse livro que é incrível, como que com tão poucas palavras o cara consegue assim trazer uma profundidade de informações em relação a esses termos. E aí a opção dele por literatura negro-brasileira e não afro-brasileira. E concordo com ele justamente nesse trecho que Vivi separou para a gente, que o continente africano trata de questões, até pode ser semelhantes às nossas, mas não são as nossas, e que o nosso racismo é diferente, é muito diferente em vários aspectos do que de lá. E nós estamos falando, salvaguardem aí todo o gigantismo de um continente com 54 países, tá? Mas basicamente é isso. Tratarmos um exemplo que eu quero dizer, já trazendo mais lenha para a fogueira, é pensar o seguinte: por muito tempo, nós do Movimento Negros defendemos que todos nós no Brasil éramos afro-brasileiros. Então, a gente passou a década de 80 e parte de 90 fazendo essa defesa, que no Brasil todo mundo era afro-brasileiro, né? Descendia de negros, para ficar com esse racismo todo. Só que esse afro-brasileiro trouxe uma grande complicação para nós no processo de cotas, por exemplo, nas bancas de seleção das universidades. Porque através desse início das bancas, no início, o branco começou a usar do nosso argumento para dizer que ele tinha direito a cotas, porque quando as cotas surgiram no ensino superior, aí os brancos começaram a reivindicar a sua parte negra da história. Meu bisavô, minha bisavó, coisa que a gente via que tinha uma mãe negra na década de 80 e parte de 90 e escondia que a mãe era negra, tá? Mas aí, por conta das cotas, a gente começa a ver uma reivindicação para que tivessem acesso a aquele processo todo, enfim, das cotas para negros. E aí a gente entendeu que esse afro, né, esse uso que é flexível, quando me interessa, eu reivindico minha parte negra. Quando não me interessa, eu não a reivindico, né? E, portanto, o CUT vai mais ou menos nesse sentido, quando ele traz a questão do negro, que é preciso afirmar que somos negros. Porque qualquer pessoa pode dizer, eu sou afro-brasileira, Kio-san. Quantas pessoas me dizem isso? Eu sou branca, eu sou branquinha, mas eu sou afro-brasileira, porque meu avô é negro, minha bisavó é negra, eu saí assim, mas eu tenho um irmão mais escuro. Enfim, aquelas histórias que todos nós já ouvimos falar, tá? Agora, a gente precisa entender que, sim, existem negros com todas as tonalidades, diversas delas, mas a gente também precisa entender que o chicote, né, o cacetete, vai bater naquele que tem a pele mais escura, né? Então, a gente precisa entender que existem aí gradações que vão
amenizando o nível da violência, a intensidade da violência que um corpo negro sofre ou que vai sofrer na sociedade. Você se afirmar negra, eu sou negro e eu sou negra, é para vivenciar todo o ônus dessa prova. Todo o ônus. Não tem bônus em se dizer, em se autoafirmar negro e negra. Afro-brasileiro entra até numa questão de modismo. Sou afro-brasileiro, é mais aberto, é mais tranquilo, enquanto espaço político de defesas. Kut vai dizer que essa literatura que ele escreve, que a literatura negro-brasileira, é a literatura escrita muitas vezes por ativistas, por pessoas negras que vivenciaram a questão do racismo, ou vivenciam, mas não só, tá? Não é só negro que pode escrever, ou que vai escrever, ou que tem escrito literatura negro-brasileira, mas ele traz algumas composições aí, e que eu entendo muito bem isso. Se você olhar os poemas de Kut, você vai entender o que é uma literatura negro-brasileira. Mas também você vai entender se você pegar um livro de Kilson de Oliveira. E a mesma coisa, apesar de eu não saber como Oswaldo Faustino identifica a escrita dele, porque isso é um campo de tanta polêmica, e ninguém está querendo mais ficar nessa história, nessa questão, né, no meio dos escritores, enfim, negros, já ouvi vários, não querem nem entrar nessa polêmica, mas quando eu leio Oswaldo Faustino, eu entendo que é uma literatura negro-brasileira, não há concessões. Se eu pego a coleção do Oswaldo Faustino, de Luana, cada livro está pontuando, é capoeira, são questões raciais que estão ali para as crianças. Se eu pego os livros adultos dele, eu vou ver a mesma coisa. A Legião, por exemplo, eu vou ver a mesma coisa. Então, quando eu olho para mim, eu consigo identificar, é literatura negro-brasileira. A questão dessa literatura que, portanto, eu emprestei esse conceito trabalhado por Kut, literatura negro-brasileira, e trouxe para o campo infantil literário com o qual eu trabalho, porque eu chamava a minha literatura de literatura do encantamento, e aí eu qualifico, há uns 3, 4 anos atrás, para a literatura negro-brasileira do encantamento, é o meu posicionamento político. Eu sou militante, eu sou uma ativista, inclusive quando eu escrevo. Literatura infantil, não existe escrita inocente. Assim como não dá para entender o Monteiro Lobato inocente no lugar do negro, que sempre ele colocou negros e negras na literatura dele, e que tem defensores dele hoje, que o colocam no lugar da inocência, a gente sabe muito bem que a gente vai para aquilo que a gente faz da forma que a gente é. Se eu sou uma professora democrática, é porque eu sou assim na vida, não só no espaço da educação, do meu trabalho. Se eu sou conservadora em sala de aula, é porque eu sou conservadora na vida. Se eu sou racista na vida, eu serei em sala de aula. Eu serei na minha profissão como médico, como dentista, enfim. Né? Então, essa história de estar em cima do muro, neutralidade, ela não existe. É sempre um posicionamento político. E a gente precisa saber disso, não é? Então, essa literatura negro-brasileira do encantamento infantil eu coloco situações reais, todas as minhas histórias têm fundo real. Quando a história da Tayó, que vocês mais conhecem aqui na rede, aquela cena da sala de aula, que ela fala, né, que falam que o cabelo dela é ruim, ela responde, o meu cabelo é muito bom porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Foi uma resposta que uma aluna minha deu em 1985, no Jardim 1, e ela era negra, retinta, 4 aninhos, e as crianças diziam, minha mãe falou que é para não brincar com ela porque ela é preta. E eu dizia, e eu sou o quê? Não, pô, eu te amo. Nós estamos num país tão violento que a criança branca
para justificar o amor que ela sente por professoras negras, elas negam a nossa negritude. Porque eu não vivenciei essa fala uma vez em 85. Eu vivenciei ao longo dos 30 anos que eu fiquei no magistério. A cabeça da criança branca, se ela ama a professora negra, é porque a professora não é negra. É essa sociedade que está dada e posta que a gente lida em sala de aula e na escola, no cotidiano. Portanto, parte de uma situação real de racismo, cada história minha, e aí eu vou desenrolar com possibilidades de ação, várias. E eu sempre faço um exercício de possibilidades de ação e criatividade vindas das crianças, das experiências que eu tenho e tive com crianças no espaço escola. Eu sempre fui uma professora que registrei tudo, até a respiração, o suspiro de cada aluno. Eu tenho registros, assim, que são dignos de premiação, sabe? A intensidade e a profundidade de registros. E em 14 anos que eu fui gestora em Diadema, eu vi até a Mislene entrar em algum momento, não sei se é a mesma Mislene que foi grande, meu braço direito em Diadema, né, enquanto eu estava na gestão, na implementação da lei 10.639, 14 anos nessa ação e acompanhamento da lei, pensar com profundidade nas ações das crianças, nas respostas, como elas se organizavam para resolverem essas questões. Eu me exercito a isso. Não é a cabeça da Kyu-san adulta criando uma solução estupenda para uma determinada situação. O exercício é sempre me voltar para os meus registros, que são absolutamente completos, aprofundados, e analisar e ver as possibilidades, ver os caminhos dados pelas crianças, entre elas, para trazer as soluções. Ou, normalmente, não precisa também ter uma solução. Também tem isso, não precisa ter uma solução, né? Mas é importante que tenha caminhos de fortalecimento de ação para as crianças negras e para as crianças não negras, que querem e devem aprender a combater o racismo, as discriminações várias que elas veem no cotidiano. Então, por exemplo, se eu pego esse livro da Tayó, que antes de ontem ele chegou no escritório e eu comecei a autografar, estou nesse processo, né? Esse é da Companhia das Letrinhas, ilustrações de Amora Moreira, tá? E são quadrinhos que quem me acompanha viu que eu, em 2018, lancei tirinhas da Tayó, independentes. A cada mês eu contratei uma ilustradora, abri um processo seletivo, 20 se inscreveram para desenhar a Tayó, eu escolhi uma delas, e a partir daí eu vim, em 2018, a cada mês eu lançava uma ou duas tirinhas e disponibilizava no meu site para profissionais da educação usarem, para trabalharem de uma outra forma com a questão do racismo em sala de aula. Pois bem, aí quando chega o ano passado, a Companhia das Letras faz a proposta de lançar aquelas tirinhas que eu lancei, que eu fui lançando por mês, num formato de livro. Aqui vocês, já dando uma dica, vocês já estão vendo esse MS Kyu-san, que vocês veem. O que é esse MS Kyu-san? É Miss, MS de Miss Kyu-san. Por quê? Porque lá em 2018, eu já estava preparando com a minha numeróloga o caminho. Ela disse, você tem caminho internacional, mas você precisa colocar um título na frente do seu nome, porque isso vai abrir a sua energia que está fechada para esse caminho internacional. Eu falei, é? Aonde? No campo da literatura. É mesmo? É mesmo. Coloquei Miss Kyu-san. Bem, enfim, esse livro e o Black Power de Akin, que é o Akin Zafo, eles serão lançados nos Estados Unidos ano que vem, tá? E isso é pedagogia eco-ancestral, tá? Os números têm poder, os odus têm poder. Jogo de búzio, odu é matemático, tem poder, tá? E aí, então, Miss Kyu-san tá aí, ó. E aí, uma das tirinhas que eu mais gosto, que o povo mais se estarrece, é que eu estava numa escola em Diadema, dando uma formação em 2014, dando uma formação para uma HTPC,
E eu deixei meu carro no estacionamento dessa escola, quando eu terminei a formação, e fui para outra a pé. Indo a pé, eu me deparo com 2 meninos brancos, cada um em sua bicicleta. Eles deveriam ter, assim, entre 8 e 9 anos no máximo. E aí, um fala para o outro assim: a polícia, eu tenho medo da polícia. E o outro responde: mas por quê? Nós não somos pretos. Literatura infantil. Line Beijo. Quero mostrar 3 tirinhas para vocês terem uma noção de temas e a possibilidade de trabalho com a temática racial para as crianças. Esse livro, as tirinhas eu fiz pensando em ferramentas para facilitar o trabalho das profissionais da educação, para possibilitar que as crianças pretas tenham uma vida mais digna no espaço escolar. Então, foi muito focado nas professoras, nos professores, educadoras e educadores. E aí, lá em Diadema, foi desenvolvido em 2000, sei lá, eu fiquei alguns anos na Secretaria de Cultura também, em parceria com a educação, mas fiquei na cultura, cuidando da parte da dança do município, como assessorando. E aí eu vi um movimento que foi algo incrível, tá? Porque nós sempre tivemos o professor Enoque, o Jurandir, a Rose Maria e eu dando aula de dança afro no município. Eles há décadas, tá? Décadas lá dando aula. Eu, uma década. Eles, 2, 3 décadas dando aula de dança afro no município. Aí, o que acontece? Em 2016, que foi o ano que eu exonerei para ir para o Espírito Santo, houve a gestão, né, uma gestão atual, uma gestão que era mais de direita, trouxe o balé clássico como uma ferramenta de propagação com todo o incentivo no município, em todas as regiões, em todos os centros de cultura, os espaços de cultura, enfim, balé clássico. E houve um mutirão que vocês não acreditam. Eu fiquei estarrecida de ver a quantidade de crianças e de meninas pretas com turmas de mais de 30 em sala de aula e acabava, e aquele movimento. E as mães, que aquelas crianças da cultura, do espaço da dança, eram crianças nossas, da rede municipal. E mães com dificuldade de dinheiro para absolutamente tudo. Mas as filhas estavam com a sainha cor-de-rosa, a meia cor-de-rosa, a sapatilha cor-de-rosa, o maiô cor-de-rosa e a telinha cor-de-rosa, que era o uniforme providenciado pelos pais, não pela prefeitura, que tiveram que investir esse dinheiro. Elas estavam totalmente uniformizadas. Balé clássico. Eu sou bailarina, clássica também. E vou dizer, né? Entrei na história na década de 70. E vou dizer o seguinte: o quanto que bailarinas até hoje, pretas, sofrem no espaço do balé clássico, porque é o corpo não desejado, é o corpo que nunca vai conquistar um determinado espaço, aqui no Brasil ainda, né? As dificuldades são imensas. E aí eu tenho uma tirinha da bailarina, que fala assim: de tudinho que sonhei na minha vida, o maior sonho foi aprender a girar na ponta de um pé só, firme e forte como uma menina que se orgulha de carregar o seu Black Power, mesmo como uma clássica bailarina. Porque a violência você tem que alisar o cabelo para pôr o cabelo na redinha. As crianças, tudo de cabelo alisado lá em Diadema, para pôr o cabelo dentro para formar o coque dentro daquela redinha, né? Então, e foi a situação que eu passei. Eu, criança, quis alisar o meu cabelo. Com 12 anos, minha mãe acabou alisando, falou: você vai se estrepar, mas eu vou alisar para você ver o que vai acontecer, porque eu queria ser a primeira bailarina, eu era maravilhosa. E a professora dizia que eu só seria a primeira bailarina quando o meu cabelo conseguisse entrar na telinha, na redinha. Depois de anos, 6 anos mais ou menos pedindo, a minha mãe autorizou.
Eu fui e alisei o cabelo. Cheguei lá e falei assim, a senhora percebeu, madame? Nada diferente? Não, nada de diferente. O meu cabelo tá liso. A madame virou e disse assim, o seu cabelo não está liso porque ele não é liso. Você alisou, o seu cabelo está alisado. Então, agora eu posso ser a primeira bailarina. Não, eu vou ser bem sincera com você, Kyo-san. Você nunca vai ser a primeira bailarina. Sabe por quê? Porque você nunca vai deixar de ser preta. E aí chega em 2019, na minha turma, lá na UFES, uma aluna negra fazia balé. E quantas vezes eu a vi chegar chorando na sala de aula pelo mesmo tipo de violência que na década de 70 eu sofria, ela sofrendo em pleno século XXI, sendo um corpo preto de uma bailarina incrível que eu a vi em ação, sabe, perfeita, e sofrendo as violências porque era um corpo preto indesejado. O sonho de ser bailarina está para todas as crianças, para todas as meninas. Então, poder trabalhar com um quadrinho desse, trazendo essa questão, para que você precisa alisar o seu cabelo? Você pode ser uma bailarina clássica com cabelo crespo, com a pele que você tem, enfim. Então, são ferramentas que, para mim, ao mesmo tempo que eu trago a dureza do racismo, eu tenho um princípio que eu aprendi com os meus ancestrais, com Oxóssi e com Oxum, que é um princípio de viver o valor do amor. O amor, para mim, não é uma questão piegas, não é uma questão de venda de livros para falar sobre amor, não é nada disso. A questão de amor, para mim, é a possibilidade, o único caminho de cura. Mas cura de quem, primeiro? A minha autocura, porque enquanto eu odiava branco, por conta de todo o sofrimento que eu vivi na minha vida, e eu odiei branco até meus 30 anos de idade, eu entendia que eu é que passava mal com crises de asma e dores de estômago crônica, que nós negros temos isso, faz parte da gente por conta, uma pesquisa, quem acompanha a Folha de São Paulo, há 2 dias atrás saiu uma pesquisa da Universidade de Harvard falando das implicações do racismo na vida infantil. Que não, o cérebro da criança que vive em situações de racismo não consegue se formar, ele não se forma, ele não se constitui estruturadamente, para além das doenças que vão incidir em cima do corpo daquela criança que é rejeitada por ter aquela cor que jamais deixará de tê-la, que são dores de estômago, então estômago, a bactéria H. pylori, com as dores de estômago crônicas, as dores de cabeça intensas e sempre recorrente, o que levou minha mãe à morte, porque ela sempre teve dor de cabeça. Bom, todo mundo sempre dizia que era enxaqueca, o tratamento péssimo com pessoas negras nos hospitais. Quando foi ver, ela estava com baita de um tumor, já tinha tomado conta de toda a cabeça dela, né, de todo o cérebro dela, enfim. Então, são as violências, não só obstétrica, mas no campo da saúde, que o racismo impõe a nós, mulheres e homens negros. Eu perdi um útero, porque simplesmente os médicos... 8 médicos que eu passei numa triagem assim, eu dizia, põe a mão que tem uma bola, o problema não está dentro do útero, não precisa passar o exame ultrassom transvaginal, não está dentro, está fora, porque eu ponho a mão, pego uma bola, tem uma bola na minha barriga, e eu com uma barriga que parecia que eu estava grávida de 6 meses. Quando o último médico foi e resolveu, que eu falei, põe a mão, e ele colocou a mão, ele se assustou, porque ele teimou quando eu falei, fez o transvaginal, e eu falei, por favor, põe a mão. Eu sinto a bola aqui, eu já passei com tantos médicos, e ele colocou a mão, ele assustou, ele falou, o que é isso? E quando foi ver, né, o mioma estava por fora. Só que no tempo que levou anos dessa investigação, que ninguém tocava e fazia um exame de qualidade, o que aconteceu? Meu útero dentro, ele cresceu mioma de todas as formas, que era o que estava pesando. Tirou o meu útero, saiu pesando 6,8 kg.
né? Eu estava grávida de 6 meses e não sabia dessa gravidez. Então, esse tipo de violência, miomas, tudo isso tem fundo na mulher negra e no homem negra com a pressão alta, ataques do coração, enfim, tudo tem a ver com o fundo do racismo. Então, o amor é o caminho possível da cura, da gente entender que, bom, se eu não morri até agora, eu preciso viver. E a minha determinação foi entender que eu não quero e não queria, naquele momento, sobreviver, porque eu estava sobrevivendo. Eu queria viver, eu reivindiquei o direito a viver. E é esse direito da criança negra viver que eu garanto e eu procuro garantir na literatura, na Aline Bejo, na literatura que eu escrevo. Sim, o racismo existe. Tá aqui, ó. Ele existe. Professora, eu passei por essa situação do seu livro nas contações. Foi igual, eu passei. Ah, é? E como foi? O que você fez? Aí eu chorei, eu não consegui fazer tal coisa. Aí eu dei mesmo, fui para cima, bati um monte. E aí a diretora queria me expulsar da escola. Esse tipo de coisa. Então, essa violência racista provoca na criança negra o desejo de ser branca. Quem não de nós, negras, adultas, que estamos aqui, não colocamos, quando criança, toalha grande na cabeça para fazer de conta que era cabelo comprido? É o desejo de ser branca, né? Em 2015, eu fui contar a história na PUC para um grupo de crianças de um internato que eles cuidam, e um menino, eu contei a história da Taió, feliz da vida, tal, não sei o quê, aquele monte de criança, tinha umas 300 e poucas, e aí um quis falar, toda feliz, vem aqui, fala. Aí ele falou assim, ai, eu adorei a sua história. Eu falei, que parte você mais gostou? Né? Ai, eu gostei de um monte delas, mas assim, eu quero dizer que o meu sonho é ser branco, ter olho azul e franjinha caindo assim do lado. Aí eu falei, é? E aí ele vira e fala assim, professora, eu vou conseguir realizar esse sonho? 8 anos. Aí eu virei e falei assim, não, você jamais, olha para mim, você jamais vai conseguir ser uma criança branca, porque você nasceu negro. Não tem como a sua pele mudar de cor assim. Não tem como. E aí ele virou e falou assim, mas as minhas professoras, e apontou para as professoras que estavam na parede, as minhas professoras falaram que se eu rezar todo dia o Pai Nosso, eu vou realizar esse sonho, eu vou ficar branco. Não, né, professoras? Ele jamais vai ficar branco, não é, professoras? Então, é outra coisa que a gente precisa dar conta de fazer. Nessa literatura negro-brasileira, eu não busco respostas em Deus, em nada disso, mas na ancestralidade. A Aline Bejo, ela está pautada em saberes ancestrais, lá de África, lá de trás. Provérbios, tipo, enquanto a história do leão for contada pelo caçador, o leão será sempre o vilão. Enquanto a história das pessoas pretas estavam sendo contadas por pesquisadores intelectuais brancos, nós éramos sempre os racistas da história. Sempre aqueles com baixa autoestima e que nunca lutou para reverter toda essa situação no país, processo desde a escravidão, colonização, enfim. Quando nós começamos a ocupar os lugares nas universidades, ouvindo, enfim, trazendo saberes, se formando, aprendendo línguas, traduzindo livros e textos intelectuais de referência no mundo, escritos em francês. Quem conhece o professor Kabengele Munanga, quando eu fiz curso com ele, uma disciplina com ele na USP na década de 80, eram 100 e poucas referências, todas em francês. Só que ali a gente entendia
de onde tinha vindo o racismo, quão longínquo era, você entender que a África era o berço da humanidade. Por quê? Porque as referências eram intelectuais africanos e com textos em francês, que não chega no Brasil, porque francês não é a língua X de ser falada no Brasil. Malemar o inglês, malemar o português, né, gente? Vamos dizer a verdade. Mas esses livros, esses documentos, eles existem. Portanto, a Aline Beija é uma mistura de realidade, eu ofereço essa realidade. Sim, querida, sim, querido, o racismo existe. Você vai ser discriminada porque você é preta, sim. Mas você tem o poder de se fortalecer e de construir, reconstruir o seu corpo num contracorpo negro, num corpo-templo que resiste às atrocidades brasileiras. É isso. Aline Beija é isso. É uma ferramenta de combate ao racismo. Mais uma história? Ah, gosto de uma história que foi uma história que acontece muito na educação, né? Que eu trouxe da educação. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tambor, baobá, brincadeira. Aqui. Tá aí, ó. A professora disse que nós negros descendemos de escravos. Caiodê, olha bem para as fotos e me diga quem você vê. Eu vejo Jacindagaba, a Cotirene, Dandara, Anastácia e Luísa Marim. Rainhas. Eu só vejo rainhas. Ah, entendi. A professora se enganou, né, mãe? Né, Taió? É isso. O chat está aqui, né, bombando. E quantas coisas a gente pode pensar sobre tudo que você disse. Você mesma citou Eliane Cavaleiro hoje e pensar que aquilo que ela observou das crianças, dos bebês não serem tocados, se perdurar e se estender para uma área médica, além da que podendo colocar em risco esse corpo físico, porque o corpo enquanto sujeito também já foi, né, ameaçado. E aí, quando você estava falando da Taió, né, eu tenho aqui na minha geladeira um quadrinho dela, bailarina linda, e quantas e quantos bailarinas negras, meninas que foram fazer balé, assim como eu, você, nós usamos a vida inteira a meia rosa e a sapatilha rosa, que é a cor da pele da criança branca, né? E a gente usava. E aí, algumas pessoas aqui no chat, Ana Paula, Ana Gilda, citaram a Ingrid Silva, que trouxe essa inovação da sapatilha da cor da pele dela. Maravilhoso. E vocês poderão acompanhar, porque eu fui convidada pelo SESC e eu vou estar 4 semanas em seguida no campo, o Corpo Negro na dança clássica, e eu estou trazendo bailarinos e bailarinas incríveis. Eu estou trazendo Betânia. Betânia é dia 8 de dezembro, e a Betânia é filha da Beatriz Nascimento, que na década de 90, ela foi para os Estados Unidos fazer parte da Companhia Revolucionária do Harlem. Então, eu dei como desafio para ela falar sobre a decolonialidade no balé clássico. E ela achou a coisa mais linda, e vamos para esse assunto. O Enoque está no dia 1 de dezembro, se eu não me engano, é o Enoque, falando sobre corpo, corporeidade e ancestralidade na dança clássica, porque tanto o Enoque quanto eu viemos da dança clássica, depois nós fomos para jazz, contemporânea, enfim, que a gente sempre vai misturando os estilos, mas a base de formação é a dança clássica. Então, trago o Enoque, eu trago o Ferron, que fez há 2 semanas estreou com a Rieta, Ferron Branco, estreou com a Rieta um espetáculo, enfim, 2 grandes bailarinos brasileiros, mas Ferron tem toda uma vivência desde a infância em comunidades negras,
é um cara que traz espetáculos negros para o palco. Ele fez Sapatos Brancos, joga no Google para ver Sapatos Brancos com mestre, sala e porta-bandeira pretos de escolas de samba. Foi uma coisa incrível, premiadíssimo esse espetáculo, Brasil e Mundo. Enfim, Ferron falando, e Ferron trabalhou com a gente em Diadema, 20 anos com um projeto chamado Mão na Roda, que era balé para pessoas com deficiências. Então, a gente tinha todos os tipos de deficiências e pessoas, e foi algo um projeto que ganhou prêmios, enfim, no Brasil e no mundo também, viajou até não querer mais, e ele vai falar sobre práticas. Eu ampliei, era práticas antirracistas, eu trouxe ele juntamente com a Cida, que é uma outra bailarina negra incrível. Eu trouxe eles, um branco, um negro e uma negra, para falar sobre práticas pedagógicas contra-hegemônicas na dança clássica, né? Como que a gente pode trazer isso para o clássico. Enfim, vai ser um circuito de formação sobre essa temática, com referências negras incríveis, e que vocês precisam acompanhar para ter a noção do quanto de violento é a estrutura de um balé clássico, mas o quanto que pode ser libertário quando a gente tem consciência do nosso corpo, da nossa corporeidade e ancestralidade, e a gente vai com tudo isso, seja para qual estilo de dança for, né? Inclusive o balé clássico. Então, tá aí. Excelentes oportunidades, então já fica a dica de seguir as páginas da Kyu-san no Facebook, no Instagram. Ela é super ativa e vai colocando todas as novidades lá para gente. Infelizmente, ouvir Kyu-san é isso, a hora passa que a gente nem percebe. A gente tem 5 minutos, então eu acho que pode até tirar o slide, Jaque, para a gente se ver um pouquinho. Eu nem vou conseguir, vou fazer só o comentário. A última pergunta, eu trouxe um texto da professora Iracema, da FEUSP, com uma colega dela, que eu acabei de colocar aqui no chat também, para quem quiser ler, onde ela analisa 2 dos seus livros. Um dos mitos do Omobá e... Vivi, Blecker. Viviane, desculpa. Tem alguém compartilhando uma tela. Então, vou pedir para ficar atento, né? Que tem alguém compartilhando uma tela branca. Obrigada, Jaque. Então, ela faz análise desses 2 livros e toca numa questão muito importante, que é do feminino, que a Kyu fala tão bem sobre isso. A Taió é uma menina que se sabe negra, sabe da sua ancestralidade. E aí, só para fechar esse raciocínio, esses dias eu vi uma entrevista da MC Sofia com a Thaís Araújo. E a MC Sofia falava assim, que ia para as baladas e não pegava ninguém, né? Daquele jeito despojado. Aí ela foi conversar sobre isso com a mãe dela, uma mãe que sabe que tem uma filha preta, e falou: filha, não vai dar certo. Você tem que ir em balada preta, filha, tem que ir em balada black. E aí ela falando, aí eu fui, e deu certo, gente. Foi muito bom, nem vou contar os detalhes para vocês, ela brinca. Então, o poder que a sua literatura tem em nos mostrar que somos meninas, crianças, mulheres, porque a gente sabe que nós, enquanto adultas, adultes, trazemos as nossas marcas, e do quanto a sua literatura, a gente sempre fala isso, né? Cura e nos dá instrumentos de luta. Se ninguém tivesse falado para a MC Sofia, por exemplo, enquanto essa mãe, ou para tantas meninas, se não tivessem lido livros como esse, não se saberiam negras. Continuaria indo lá naquela balada e talvez acharia que a rejeição era por culpa única, exclusiva sua, né? Quantas coisas, quantas consequências psicológicas isso poderia trazer. Então, da potência dessa literatura, e a gente só pode agradecer a você, Oswaldo Faustino, por trazer tanto material assim para a gente.
Lembrando que o Oswaldo Faustino tem um texto lindo no Taió, né? No Mundo no Black Power de Taió. Pedi para ele, mandei o texto para ele na época. Você não quer escrever um texto para esse livro? Não, eu quero lançar com um texto seu. Aí ele leu. Quero sim escrever um texto maravilhoso, que tem uma reflexão, que eu cansei de trabalhá-la, viu, Faustino? Informações de professores, HTPC, a partir daquele texto seu, porque ele é um texto curto e objetivo. E aí é outra coisa que eu vou falar de novo. Eu acho que eu falei já em uma dessas lives para a Secretaria de Educação. Aí, eu falei, escolhe um trechinho aí para você ler, do Oswaldo. Vivi, enquanto eu termino aqui a fala. Eu vou falar de novo algo que eu já repeti em alguma dessas lives aqui da Secretaria, que o quanto é importante colocar formadores que sabem o que estão falando dentro da temática, porque tem uma vivência, tem informação, né? E eu estou falando isso em relação ao Oswaldo Faustino, né? Estou falando isso em relação a Eliane Cavaleiro, eu estou falando isso a olhar, porque eu estou cansada de ver, eu estou em tratativas com umas empresas, tá, gente? Mundo empresarial, para educação antirracista, que ele já tem o trabalho de educação antirracista. Quando você vai olhar a formadora que está lá trabalhando com a educação antirracista na empresa, são todos brancos e de elite, né? Então, é isso que a gente vê. E o quanto que é necessário uma instituição pensar isso, nessa coerência, né? Será que só existem brancos ou eu continuo a deixar a formação na mão dos brancos que têm pesquisado e pensado o negro no Brasil? Será que eu não tenho negros com competência para tratar e travar um processo formativo em minha instituição, em minha organização? Será que não existe? As pessoas não conseguem pensar com essa lógica, mas é necessário a gente pensar com essa lógica, porque a forma que a gente fala é uma forma não de achismo, ou não pautado nos resultados somente da pesquisa. A gente fala por experiência também, e experiência no campo... não vou nem dizer no campo da educação antirracista, mas a experiência numa linha teórica histórico-social, né? Vygotsky, ele traz a questão da linguagem e da experiência, né? E isso, linguagem. E aí, a forma que eu falo, a forma que Oswaldo fala, e experiência minha com experiência de Oswaldo, tem que ter outro peso e outra medida nos momentos de contratação de profissionais na luta antirracista. É só isso que eu falo. A coerência precisa existir. Nós não vivemos num mundo coerente. Até por isso a gente está morrendo por conta de práticas racistas. Até por isso as nossas crianças estão aí sofrendo racismo desde o berçário. Desde o berçário. E eu poderia aqui contar inúmeros casos sobre berçário e bebês com nojo da criança negra tocando na pele dela e já fazendo aquela carinha de nojo. Quando a criança branca toca, não. Mas quando a criança negra toca, ela se arrepia e ela faz como se fosse vomitar. É tudo questão de observar, gente. A gente precisa apurar a visão e os ouvidos da gente, porque o universo escolar, desde berçário, é perverso, até porque os bebês são capazes de reproduzir o que pai, mãe e avó fazem em casa. Então, é disso que a gente está falando, de um sistema que reproduz, que faz com que crianças, desde a mais pequena infância, da primeira infância, os pequenininhos, reproduzam o racismo que eles vivem em casa, que eles observam e veem em casa. É isso. Bom, agora só nos cabe mesmo, infelizmente, encerrar. Sem antes, preciso dizer que, além de Taió em quadrinhos, como um dos últimos lançamentos da Kiel, a gente também tem o Solfejos de Faiola, que ainda não chegou nas minhas mãos. Eu estou aqui aguardando. Agradecer à diretoria de ensino de Santo Amaro, a Jaqueline, que
organizou tudo isso, Ana Gilda, que fez com que eu estivesse aqui nessa mediação hoje. Dizer que na sexta-feira a gente tem Plínio e tem Gabriel Messias, então vejam se as pessoas na escola já se inscreveram, vão fazer esse movimento para que, né, essa conversa chegue em todos os cantos das escolas. E fecho aqui, então, com um trecho do Oswaldo nesse livro da Kiel. Vamos lá. Não é por acaso que os cabelos Black Power têm o formato circular do universo. A circularidade é a base fundamental das culturas de matriz africana. Deixar os cabelos crescerem livres, soltos, redondos, harmônicos em todos os seus sentidos. Foi a forma encontrada na distante década de 60 pela juventude afro-americana e depois por homens e mulheres afros de todo o mundo, de marcar sua identidade e o orgulho de sua origem africana. Gente. Aí eu até me emociono, Oswaldo. Estamos eternizados juntos. Ai, é muita emoção. Gratidão, Oswaldo, por tudo. Por sua contribuição, por toda a sua luta em prol da população negra. Gratidão sempre. Gratidão, pessoal, que vocês que acompanharam, que chegaram aqui nessa live, Vivi que fez mediação, pessoal da Lime Beijo que está por aqui, Ana Gilda, Val, quem mais? Enfim, todo mundo aqui presente, secretaria. Um beijo, Samiço, Elisinha, Elaine, gratidão por tudo sempre. Bora lá, gente, porque a luta é árdua e ela é... Jaqueline, gratidão, Jaqueline. A luta é árdua e ela é necessária. A gente precisa dar conta de efetivamente combater o racismo, não numa teoria, não no fazer de conta, é arregaçar as mangas, sim, colocar o corpo-templo a serviço dessa resistência, que é ampliar as práticas antirracistas no espaço da educação, onde a gente serve, onde somos servidoras públicas. O nosso trabalho é para a população. Nós estamos aqui para a qualidade da população dos nossos municípios, dos nossos estados, do nosso país. Então, gratidão e, assim, ânimo nessa luta, porque ela é difícil, mas ela é necessária, e ela é tão linda lá na frente, ela é tão linda, que é só estando no processo para entender, porque o que eu já vi, e eu consigo ver hoje, sim, precisamos lutar, e muito, e sempre precisaremos, mas eu acredito que eu e Oswaldo já vimos grandes transformações pelo tempo que nós estamos na luta, então, sim, é possível, e a gente pode fazer essa mudança. E eu estou contando com vocês dessa rede para fazer essa mudança juntas e juntos. Gratidão. Uma boa tarde a todos, todos e todas. Gratidão por esse momento informativo fantástico. Seja muito bem-vinda, Adria Cantamaro, quantas vezes você puder voltar e estar conosco. Racismo fere, racismo machuca as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. E é por uma educação antirracista que nós, da DIFED, da Adria Cantamaro, trabalhamos todos os dias. Uma ótima tarde. Nos encontraremos amanhã com Gabriel Messias e Plínio Camilo, continuando a nossa conversa, a nossa ação formativa da literatura negro-brasileira. Gratidão, Dilson, imensamente por todo o rico conhecimento, por toda a fala potente nesse dia de hoje. Um beijo grande. Espero encontrá-la em breve presencialmente para esse abraço. Todos nós temos vontade de dar em você nesse dia de hoje. Uma ótima tarde. Tchau, tchau, gente.